Minhas saudações a você em Cristo Jesus. Hoje estamos aqui para comentarmos um pouco sobre a revelação de Deus ao homem, mais propriamente da revelação de Deus ao homem Jó, porque estamos falando do capítulo 38, 39, 40 e 41 do livro que leva o nome do patriarca, Exemplo de Paciência. Em 11 lições que já se passaram, nós conhecemos melhor o patriarca Jó, o homem que nasceu e viveu em Uz, na região do Oriente, e que era o maior, diz a Bíblia, do Oriente, no sentido de importância, mas também de riqueza. Ele era realmente grande em todos os sentidos, grande na sua fé, grande economicamente, um grande empresário, enfim, como já estudamos no capítulo 1 e 2 deste livro, mas que padeceu dores horríveis, tanto física quanto emocionais, perdas dos seus bens, perda também dos seus filhos, o abandono por parte dos familiares, dos amigos, e tudo isso ele sentiu na pele. Passaram-se alguns meses e finalmente Deus vai falar com ele. Mas antes disso, é bom lembrar que 3 amigos vieram para consolá-lo, com intuito de consolá-lo, mas na verdade foram amigos molestos, como o Jó mesmo os classificou. Posteriormente, quando esgotaram seus assuntos, os 3 amigos, entrou um quarto amigo no circuito dos debates, o Eliú, o mais jovem deles, que aproximou-se um pouco mais da realidade sobre a verdadeira teologia, a verdadeira revelação de Deus, mas ainda assim havia falhas, havia distorções nas suas palavras. Consequentemente, Jó aparentemente ficou só a partir de então. Pelo que deduzimos, os amigos o deixaram e ele ficou na solidão. Então Deus se revela a partir de uma tempestade, diz a Bíblia, ou de um redemoinho, como diz algumas outras versões da Bíblia. Lá no capítulo 38 de Jó, nós lemos assim: depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Como disse em outra versão, esse redemoinho é chamado de uma tempestade. É curioso porque sempre se imagina Deus falando de forma suave, serena, sem barulho, sem alarde, sem coisa espantosa ou amedrontadora. Mas aqui Deus está falando a partir e do meio de uma tempestade, de um redemoinho, tempestade de poeira, de areia. Não sabemos, o fato é que aconteceu um redemoinho. Para que aconteça redemoinho, a gente sabe que o ar deve estar em movimento na região. E foi sobrenatural, porque Deus falou a partir ou do meio desta tempestade. Mas falou com Jó, coisa que o Jó realmente desejava há muitos meses dos seus sofrimentos. Quando, então, Deus agora vai se manifestar. Mas, curiosamente, não vai responder às questões fundamentais de que Jó havia debatido. Ele queria expor a sua causa diante de Deus, e todos nós que lemos o livro e conhecemos a história, gostaríamos que Deus desse a Jó o motivo por que o justo sofre. Até hoje nos debatemos com esses temas, com essas situações, vendo justos sofrendo, vendo ímpios prosperando, e isso muitas vezes abate o nosso espírito, mas não há uma resposta diretiva específica. Tudo que Deus faz na sua revelação é mostrar a sua soberania, o seu alto e sublime controle de tudo que se passa. Dá uma verdadeira aula a Jó, em forma de perguntas que Jó não soube responder a nenhuma delas. Conforme a versão da Bíblia que se utilize, eu já ouvi alguém dizer que há 77 perguntas. Eu, pessoalmente, contei 55 perguntas, ao menos em nossa versão que estamos utilizando em português. O fato é que foi Jó bombardeado, literalmente, com perguntas das quais ele não sabia a resposta para nenhuma delas. Verdadeiramente. Ele disse: eu ponho a minha mão na boca, vou ficar calado, não vou falar nada, me sinto indigno, insuficiente, incapaz de responder. Foi assim que ele se sentiu. Então, lemos lá no capítulo 38 que Deus falou, ou melhor, respondeu. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Mas respondeu sobre o quê?
A grande questão, como eu disse, do Jó era saber por que ele estava sofrendo, o que ele fez de errado para estar sofrendo. E se ele reconhecesse que havia feito alguma coisa errada, teria confessado certamente, porque ele era um homem piedoso, temente a Deus, desviando-se do mal, conforme o próprio Deus deu testemunho. Mas interessante, ao se revelar para Jó, nem mesmo sobre as tratativas de Deus com Satanás, mencionada no capítulo 1, Deus menciona para o Jó. Então o Jó realmente era ignorante de tudo que se passou no céu, na cena do trono celestial, ou nos ares, ou em qualquer lugar celestial, onde Deus concedeu permissão a Satanás para tocar não só nos bens que possuía o Jó, mas também na vida dos seus filhos e igualmente na saúde dele. Hoje nós lendo o livro sabemos que era o diabo, que era Satanás que estava por trás de todas aquelas calamidades, naturalmente com permissão de Deus, o que prova que Deus realmente estava no controle de tudo. No encerramento do livro de Jó, então, nos deparamos com uma das cenas mais importantes do livro, pois o próprio Deus se manifesta ao patriarca de uma forma muito impressionante e o restaura. Mas antes de acontecer a restauração, nós temos, como eu disse, aquelas perguntas questionadoras de Deus para o Jó, coisa que ele não soube literalmente responder. Há muitas maneiras de Deus se manifestar e se revelar por toda a Bíblia Sagrada, conforme diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1 e versículo 1. Diz que Deus falou de muitas maneiras aos pais, por exemplo, através dos profetas. Deus falou por sonhos, por mensagens proféticas, por diretamente, como aconteceu com Abraão e agora com Jó também, e assim sucessivamente. Não diz o texto que Jó tinha visto algumas formas de Deus ou que viu, não, ele apenas diz que Deus respondeu a partir de uma tempestade ou de um redemoinho. Presumo que ele apenas ouviu a voz de Deus. Então, uma das formas de Deus falar é simplesmente emitir sons, ou seja, a voz, a sua fala, literalmente. Paulo teve uma experiência assim também no caminho de Damasco, quando ele então se converteu. Ele diz que ouviu o Senhor falar. Não diz literalmente que viu uma imagem ou alguma coisa, mas há outros momentos no Antigo Testamento em que a revelação ou a manifestação de Deus, que os teólogos chamam de teofania, houve sim manifestações visíveis também em forma de varão, de um anjo, ou mesmo do fogo também, e outras muitas maneiras. Então realmente Deus tem falado e continua falando de muitas formas. É evidente que para nós do Novo Testamento, nesta dispensação da graça, Deus fala muito especialmente através de sua palavra revelada, inspirada, os termos nessa ordem. Primeiro inspirada, depois revelada ou tornada clara à compreensão do ser humano. Quando entendemos o que a Bíblia Sagrada nos ensina, estamos ouvindo a voz de Deus verdadeiramente falando conosco também. Não quer dizer que Deus ainda não fale através dos dons espirituais ou através de sonhos ou mesmo voz sobrenatural também. Mas o nosso foco desta semana, no nosso estudo, é o livro de Jó e a revelação de Deus a Eli, a Jó. Então o Senhor respondeu. O capítulo 40, verso 6 é uma segunda vez em que Deus, que o autor do livro, aliás, menciona que Deus falou com Jó. Diz lá o verso 6, então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade, ou, como diz na nossa versão atualizada, versículo 6, então o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó. Respondeu, como dissemos, fazendo perguntas mais do que respondendo aos questionamentos do Jó, porque ele havia realmente feito muitas perguntas, muitos questionamentos que estavam e ficaram realmente sem nenhuma resposta. Mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Os amigos de Jó enfatizaram, todos eles, a grandiosidade de Deus, a soberania de Deus, a sua majestade, a sua transcendência, e pouquíssimo falaram da sua imanência, ou seja, o Deus que
que se compadece, que usa de misericórdia, nem o Eliú, que falou muito mais inteligentemente, muito mais sabiamente, de acordo com a teologia, mencionou pouca coisa a respeito dessa imanência do amor e da misericórdia. Enfatizaram todos eles o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a grandiosidade de Deus, a onisciência, a onipotência, enfim, a sua transcendência excede todo o entendimento humano, que está muito além dos insignificantes seres humanos que habitam este planeta, apesar de sábios que todos somos e criados à imagem e semelhança de Deus. Mas não há nem termos de comparação em relação a Deus. Então Deus dá a Jó, nessa sua revelação, aulas preciosas sobre universos, funcionamento todo da mecânica celeste, fala também da mecânica da Terra, como é que a Terra funciona. Ele chega a perguntar para o Jó: Jó, você sabe a largura da Terra? Sabe precisamente a largura da Terra? Aleluia. Só muitos séculos, na verdade milênios depois, é que o ser humano conseguiu medir tanto a circunferência do globo terrestre quanto também o seu diâmetro. Mas o tempo de Jó, nenhum ser humano saberia responder efetivamente tal pergunta. E outras tantas. Aí Deus faz uma descrição de alguns animais impressionantes, literalmente, quanto à sua criação e a sua manutenção, quanto às particularidades de cada espécie que o Senhor Deus menciona. Tudo para provar que Jó tem uma vida insignificante em relação a tudo que Deus significa, no sentido de que ele é limitado, conhece muito pouco, e prova disso é que o próprio Jó vai reconhecer finalmente, dizendo: eu falei do que não sabia, falei sem conhecimento de causa, evidentemente. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e as coisas estão clareando verdadeiramente. Durante o sofrimento, o Jó, atormentado por todas aquelas dores, evidentemente falou em excesso de muitas coisas. Aparentemente tudo girava em torno dele, ele era o centro das coisas, se achava justo, e era realmente justo de acordo com a revelação que possuía, mas agora ele está se considerando totalmente indigno da majestade, da glória de Deus, que ele acaba de tomar conhecimento de forma pessoal, numa experiência grandiosa. Aleluia. Nós lemos em Jó 38:1, então, repetindo, que o Senhor respondeu a Jó, mas não há uma resposta específica sobre o porquê do sofrimento dele ou algo parecido. Deus apenas o faz lembrar de uma soberania dele, da sua onipotência, sabedoria e também da sua misericórdia ao cuidar de toda a criação. O Senhor não se desculpa também por ter ficado em silêncio durante os períodos de sofrimento de Jó. Sofrimento esses que, conforme o capítulo 29 e o versículo 2, podemos entender que foram em questão de meses. Nós temos lá escrito o seguinte, verso 2: ah, quem me dera ser como fui nos meses passados. Portanto, o período em que ele sofreu as dores, as perdas e tudo mais, foram de pelo mínimo meses de dores, de sofrimento. Mas Deus não se justificou e nem pediu desculpas, porque esteve em silêncio esse tempo todo e não falou nada a Jó. O Senhor também não diz nada sobre as tratativas com Satanás em relação à vida de Jó, que aconteceu no capítulo 1 e também no capítulo 2, quando Satanás está na presença de Deus, questionando a fé do Jó e até o acusando de ser um interesseiro, e Deus permitindo que Satanás venha para tocar nos seus bens, na sua família e até na sua saúde. Deus não deu nenhuma informação a respeito. Então presumimos que Jó terminou a sua história, a sua vida foi restaurado, sem saber essas coisas que aconteceram lá no céu. O autor do livro, que naturalmente conhecia, sabia, ou por revelação, ou contaram para ele, enfim, alguém contou ou deu por inspiração e ele escreveu a história. Bom, inicialmente Deus não faz nenhuma
palavra, ou não traz nenhuma palavra ao Jó de reconhecimento, de consolo, mas sim de reprovação. Então, quando Deus fala no verso 2 do capítulo 38, ele diz: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Então, imagine a cena, Jó está sozinho agora, os amigos já se afastaram, ele está solitário, não sabendo se é noite ou é dia. Deus se manifestou, redemoinho aconteceu, ele certamente se preparou para algo que estava por vir, se proteger da tempestade, eu não sei, e repentinamente a voz de Deus soa, finalmente. E o Senhor então falou com ele a partir desse terremoto, melhor, desculpe, da tempestade ou do redemoinho. E o que Deus fala? Deus fala em termos de reprimenda. Quem é este que obscurece os conselhos ou o meu plano? Quem é este que obscurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? É assim que Deus introduz a sua palavra. Todos nós esperávamos palavras brandas, palavras de consolo, de conforto, afinal o homem está sofrendo e muito. Mas como eu tenho sempre dito, Deus não doura a pílula, ele fala a realidade e às vezes precisa ser diretivo com as nossas vidas e nossos corações, especialmente nesse tempo de tanto mimimi por aí, onde as pessoas estão querendo somente ouvir o que lhes faça bem ou lhes massageie o ego e faça bem o seu espírito humano. Mas não, Deus vai no cerne da questão e diz: quem é este que obscurece o meu conselho, o meu desígnio? É dessa forma que Deus fala com ele. Sem dúvida alguma, uma coisa impressionante. Um fato importante a considerar é que quando Deus falou com Jó, ele estava só. E agora vamos explicar um pouquinho mais. A expressão singular, quem é este? Prova que ele estava ali sozinho. Deduzimos que os amigos já haviam se afastado ou retornado para seus lugares, cada um deles morava longe, realmente é possível que tenham ido. Não sabemos quanto tempo demorou entre o último discurso do último amigo, que foi o Eliú, e a fala do Senhor nosso Deus. Tem mais um texto de Jó 42:8 que diz: agora peguem 7 novilhos e seus carneiros e vão ao meu servo Jó. Essas palavras foram ditas pelo Senhor aos amigos de Jó, a Elifaz e aos demais. Veja a expressão, vão a meu servo Jó. Isso significa que eles não estavam lá quando Deus se manifestou para restaurar a vida do Jó. É um detalhe curioso, interessante, porque o Jó, quando recebeu aquela revelação, realmente ele estava sozinho. Outra versão diz: ide a meu servo Jó, significa que eles não estavam lá. Alguns pormenores das insondáveis perguntas do Senhor a Jó falam sobre o universo, a terra, o mar, não é curiosidade, não, as realidades do funcionamento de tudo isso com sabedoria. A primeira resposta de Jó para tudo isso foi: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a minha mão sobre a boca. Está no capítulo 40 e versículo 3. Implícito aqui está o reconhecimento de que ele não sabe responder a nenhuma das suas perguntas, das perguntas de Deus. Consequentemente, é uma expressão de sua humildade, humildade que faltou em alguns momentos das suas palavras de queixas e de reclamações durante os discursos. Concluindo, aprendemos que Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa, realmente, o que ele tanto desejou em todos os momentos. Ele deixou muito claro que desejava ter um encontro com Deus, queria apresentar a sua causa, mas o curioso é que quando Deus se manifestou, ele ficou calado, não tinha mais nada o que falar. Ou seja, a presença de Deus resolveu, a simples presença de Deus e a voz de Deus resolveu as questões para o Jó. Realmente. Deus se revelou a Jó não para recriminá-lo no sentido que ele tinha pecado escondido, como os amigos insistiram e tal. Os amigos fizeram tudo isso. Mas para revelar-lhe o quão imperfeito Jó é. E quanto ele precisa de Deus e a majestade divina. O Criador deixou muito claro para Jó que, apesar de seu silêncio nesse período,
ele sempre esteve presente no controle de todos os acontecimentos. E aí cabe uma aplicação a todos nós, que criaturas que somos a sua imagem e semelhança, que devemos louvá-lo em toda e qualquer circunstância, acreditando como está escrito em Romanos 8:28, sabendo que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. É Romanos capítulo 8, versículo 28, na NVT, uma nova versão da Bíblia. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente, que possamos aprender com este episódio da manifestação de Deus ao homem Jó, que Deus pode também se manifestar pessoalmente a você, hoje através da Bíblia Sagrada, da pessoa do Espírito Santo, de várias maneiras Deus fala e certamente está falando com você também neste momento. Seja atento, seja sensível à voz de Deus, receba dele a bênção, a graça e a direção. E se for preciso, como Jó, ficar calado, humilde e ouvir o que Deus tem a dizer, que façamos isso em nome de Jesus. Amém.